essas doenças são resultado da fragilidade da nossa alma diante do pecado. O mundo oferece remédios, oferece medicamentos. O homem, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, criou medicamentos, criou remédios para as doenças. Mas somente Deus, irmãos, oferece uma cura por completo. O remédio muitas das vezes pode sarar uma coisa, mas prejudica outra. Muitas das vezes uma doença na alma, o remédio pode até abafar, mas quando deixa-se de usar aquele remédio, a doença volta. Mas só Deus, irmãos, nos oferece uma cura extraordinária, uma cura completa. Quando Jesus Cristo trocou o nosso fardo na cruz do Calvário, a Bíblia diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos darei um fardo leve, como posso carregar. Esta promessa de Jesus Cristo ocorre justamente quando nós somos salvos. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, Ele troca o nosso fardo. E o fardo que Ele dá é um fardo que nós podemos carregar. Isso não significa uma vida livre, irmãos, livre de alguma enfermidade, livre de alguma coisa, mas é algo que nós podemos suportar, porque a graça de Deus nos habilita para isso. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, irmãos, versículo 2: porque foi subido como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não existia beleza e nem formosura no Salvador das nossas almas. Não existia, irmãos, pompa, não existia riqueza, poder naquele que entregou a sua vida por nós. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que, ao contrário do que às vezes nós esperamos, a cura não vem dos lugares mais sofisticados. Alguém pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim está com uma enfermidade incurável, e mesmo com todas as suas posses e as suas riquezas, não conseguir se salvar. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo quanto ela tinha. A Bíblia nos revela através do Evangelho que ela gastou tudo quanto ela tinha, procurando a sua cura. Mas foi só ela tocar nas orlas das vestes de Jesus que ela ficou curada. A cura não veio do médico que ela poderia pagar. A cura não veio dos remédios sofisticados que naquela época provavelmente ela poderia comprar. Mas a cura veio, aleluia, num simples toque na orla da veste de Jesus. Às vezes, irmãos, aquilo que nós precisamos da parte de Deus chega num simples toque, aleluia, nas orlas da veste de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes estamos esperando algo extraordinário e o Senhor está nos dizendo: basta apenas um toque, aleluia, basta apenas um pequeno gesto, um pequeno toque, aleluia, do
E ele disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas se o Senhor disser somente uma palavra, eu sei que ele será curado. Jesus apenas com uma palavra, uma simples palavra, porém poderosa, aleluia, liberou cura sobre a vida do servo do oficial. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele viveu neste mundo como nós vivemos. Em carne e osso, Jesus andou sobre a face desta terra. Passou privação de algumas coisas. Frio, fome, calor. Ele mesmo declara a respeito da sua vida, concorrida entre fazer a vontade do Pai. Ele diz: o filho do homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Levando em consideração aí, irmãos, a vida que Jesus tinha no seu ministério, que era fazer a vontade do Pai. Jesus, irmãos, sofreu as mesmas dores que eu e você sentimos. Sentiu a dor do isolamento, sentiu a dor da perda, do abandono, quando lhe viraram as costas e lhe deixaram um a um. Ele, olhando para os seus discípulos, disse: vocês também não vão me abandonar? Isso gera, irmãos, em Deus uma empatia em relação a nós. Não pense que Deus é indiferente quanto ao que você necessita. Nós estamos no culto da bênção nesta noite. E às vezes, irmãos, nós chegamos até a pensar que Deus é indiferente com aquilo que nós estamos passando, com aquilo que estamos vivendo ou com o que estamos sentindo. Eu vim aqui nesta noite para dizer para os irmãos, ainda que nós, aleluia, não víssemos nele nenhuma beleza, ele foi homem de dores, experimentado em todas elas. Todos os lugares que você, aleluia, pode sentir algo, Jesus também tinha a possibilidade de sentir. Jesus também sentiu. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi abandonado. Nem a sua própria família o queria seguir e admitir o seu ministério. Aleluia. Então, irmãos, às vezes nós dizemos: Senhor, é que o Senhor não sabe o que eu estou passando. Está tão difícil a minha prova, Senhor. Está tão difícil a minha dor. Jesus, irmãos, no Getsemane suou, transpirou gotas de sangue pela sua agonia, por aquilo que lhe esperava, pelo sofrimento que lhe estava proposto. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que ele não rejeitou, aleluia, o sofrimento que lhe estava proposto, antes cumpriu com a vontade de Deus. E a Deus, irmãos, aleluia, agradou moê-lo pelos nossos pecados e as nossas iniquidades. É por isso que a palavra de Deus vai dizer no verso 5 que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nele mesmo não havia pecado, nele mesmo não havia erro, nele mesmo não havia dolo, aleluia, mas foi pelas minhas e pelas suas transgressões, aleluia, que ele foi chicoteado, que ele foi humilhado, que ele foi transpassado. Foi, aleluia, pelos meus e pelos seus pecados que ele sofreu tudo isso.
inocente em lugar de pecador. Alguém que não é merecedor no lugar de alguém que merecia. Um ladrão na cruz, ao seu lado, vai dizer: tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. O outro vai dizer: você não sabe o que diz, você não sabe o que está falando, você está louco. Nós merecemos estar aqui, mas ele não tem delito algum. Aleluia. E Jesus, mesmo no momento de grande dor, de grande agonia, vira-se para, aleluia, aquele ladrão pecador ao seu lado e diz: oh glória a Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Jesus promoveu a troca no Calvário, irmão. Eu não sei por que é que existe crente que fica chorando pelos cantos. Eu não consigo entender, irmãos, por que é que existe crente que fica buscando sofrimento para armazenar para si mesmo. A nossa vida em Cristo, irmãos, ela é perfeita, ela é belíssima, irmãos. Aleluia. Nós somos salvos, irmãos. Nós estávamos perdidos, nós estávamos cativos, irmãos, pelo pecado. Estávamos, como diz Efésios capítulo 2, mortos em nossas iniquidades e ofensas, e Jesus foi lá e promoveu essa troca, aleluia, assumindo o meu e o seu lugar na condenação. Amado Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que me traz paz estava sobre ele. Nós vivemos um tempo, irmãos, e nós estamos no culto nesta noite da bênção. E geralmente, quando falo de culto da bênção, as pessoas sempre estão procurando alguma coisa da parte de Deus. E muitos crentes, irmãos, estão procurando hoje as bênçãos de Deus porque estão desorientados. Já ouviu isso, pastor? Nós estamos vivendo uma geração de crentes desorientados. Uma geração de crentes, irmãos, que muitas das vezes se encontram perdidos, sem direção. Essa geração mais nova tem dificuldade de lidar com os seus próprios sentimentos, tem dificuldade de lidar com os seus próprios pensamentos. Mas a palavra de Deus nos está dizendo que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Por que será que tem, irmãos, ainda nesse tempo, crentes que não conseguem desfrutar dessa paz em Cristo Jesus? Tomemos, irmãos, conhecimento desta palavra, voltemos os nossos olhos para o Senhor. Aleluia. O Senhor tem paz para a tua alma, descanso para os teus dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A substituição de Cristo, irmãos, em nosso lugar. Às vezes nós achamos, muitos acham, que Deus estava punindo Jesus por causa de alguma coisa que ele havia feito. Não, ele estava sendo punido não por algo que ele mesmo tinha feito, estava sendo punido para me fazer o bem, porque a punição que ele recebe era para ser minha. Então, irmãos, não dá para entender
desfrutar da paz de Deus. Eu só tenho uma explicação para o crente que não consegue viver a paz de Deus, aleluia, em Cristo Jesus. É porque ele não passou pela cruz. Porque o dia que ele for até os pés da cruz, aleluia, e tocar no lugar dos cravos que hoje está vazio, oh glória a Jesus, ele não está mais lá. Ele morreu sim, foi moído pelas minhas transgressões e pelas suas transgressões. O castigo estava sobre ele, aleluia. Mas glória a Jesus, que nem a morte pôde detê-lo, aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Quando eu olho para a cruz vazia, aleluia, eu tenho descanso e paz na minha alma, porque eu sei que ele vive, aleluia. Eu sei que ele reina, eu sei que ele está sentado no alto e subindo trono, aleluia. Eu, como Jó, será que nós podemos dizer: bem sei eu que o meu Redentor vive, aleluia, glória, e que por fim se levantará, aleluia, em meu favor. A maior cura que Jesus proporcionou, irmãos, na cruz, não foi da dor de cabeça, porque é um entendimento errado ali. Está com dor de cabeça, não é de longe, não é assim? Aleluia. A maior cura que Jesus proporciona na cruz é a da nossa alma. Uma alma cansada, ferida, machucada, manchada pelo pecado, aleluia. Mas ele morrendo na cruz, sofrendo, aleluia, no seu sofrimento gerou cura para a nossa alma doente pelo pecado. E o custo dessa cura? Sangue, sangue puro, sangue carmesim, sangue vertido, sangue derramado, sacrifício vivo em expiação. Sabe o que é expiação? Ir no lugar do outro. Jesus, aleluia, derramou seu sangue em expiação. Isso quer dizer, foi o sangue dele em lugar do meu. Glória a Deus. Quando você estiver triste, por algo que está acontecendo na sua vida, e que às vezes nós ficamos descontentes, e até queremos dizer assim para o Senhor: eu sou teu servo, eu não merecia estar sofrendo assim. Não é assim, mano? Às vezes a gente quer dizer: é, Senhor, eu não merecia estar nesse sofrimento, fulano não merecia sofrer tanto, Senhor. Lembre-se, aleluia, da marca do chicote nas costas de Jesus. Quando você estiver meio aperreado, como diz lá no Nordeste, com a sua vida, desanimado, desorientado, querendo largar tudo e fugir, aleluia, sem olhar para trás, lembre-se da marca dos cravos das mãos de Jesus, das marteladas do carrasco. Lembre-se das cuspadas que Jesus recebeu na sua face. Lembre-se da coroa de espinho em sua fronte.